Boa noite, irmãos. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você separou esse tempo para estar louvando ao Senhor, estar adorando a Deus. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la em Apocalipse, capítulo 1. Hoje é um dia muito especial. Assim como nós fazemos aniversário, comemoramos o dia em que nascemos, assim como nós comemoramos o dia do aniversário do casamento, o dia do aniversário de um filho, hoje é o dia da Bíblia. Eu não ouvi nenhum "oh". Eu sou de um tempo que quando nós falarmos dia da Bíblia, o pessoal vibrava. É isso aí. Eu já participei de passeata, carreata, motociata, bicicletaciata, tudo que você imaginar, pro dia da Bíblia. A gente botava gente na rua com faixas, falando a respeito da palavra de Deus. Como era gostoso. E eu confesso a vocês que hoje eu cacei algumas coisas em relação a isso. Achei algumas. Norte, Nordeste, Amazonas. São Paulo, quase nada. Essa semana eu participei de um culto online com o diretório da Sociedade Bíblica do Brasil aqui em São Paulo, ali de Barueri. E eles fizeram algo muito bacana essa semana. Eles lançaram a Rádio Bíblia. Então agora nós temos uma rádio online que toca a Bíblia 24 horas por dia. Que coisa boa. Que coisa boa sabemos que nós temos um acesso tão grande à palavra de Deus. E esse texto que nós vamos ler, quando nós falamos do Apocalipse, por exemplo, quando nós lemos o Apocalipse, algumas pessoas já arregalam o olho, alguns começam a ficar com a cara meio de assustado. Quantos cristãos há que têm medo do Apocalipse? Mas esse texto que eu quero ler com vocês é que o livro de Apocalipse, ele começa falando da importância das Sagradas Escrituras. E o verso que nós escolhemos para ler, que é o verso de número 3, dando continuidade, dias atrás falamos a respeito das bem-aventuranças, falamos de algumas bem-aventuranças, e aqui não deixa também de ser uma bem-aventurança. Mas diferente das bem-aventuranças que Jesus, ele nos ensinou, essa aqui é uma bem-aventurança em relação àquilo que nós estamos fazendo com a palavra de Deus, ou qual a representatividade da palavra de Deus em relação a nós. O que a Bíblia é para você? João, na ilha de Pátimos, está recluso, está preso, passou por inúmeras situações, e de repente o Espírito Santo começa a revelar-lhe questões que haveriam de acontecer. Mas antes disso, traz-nos o que é um alerta, uma bem-aventurança. E eu acho tão interessante da forma como esse livro ele começa, porque, querido, vem trazer a mim e a você uma atenção para que nós estejamos alerta com relação àquilo que a palavra de Deus ela significa para nós. E aí o Espírito Santo, usando aqui o João, ele diz o seguinte: bem-aventurados ou abençoados são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam, e guardam as coisas nela escritas. E aí tem uma advertência depois da vírgula, porque o fim está próximo. Vejamos de novo. Abençoado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo
está próximo. Quando nós falamos da Bíblia, parece que estamos falando de um livro tão comum. Eu conheço inúmeros testemunhos da Bíblia. Aquela Bíblia que muitas vezes fica empoeirada, aquela Bíblia que passa mais tempo, né? Quem conhece tem uma história muito antiga que fala do diário de uma Bíblia. Eu não vou falar do diário da Bíblia, mas procura, talvez deva ter na internet, eu já li em livros, de como que é o diário de uma Bíblia que vai viajar, mas ela fica esquecida dentro da bolsa, aquela Bíblia que é esquecida no armário, que é esquecida na estante. E desde que me converti, a palavra de Deus, ela tem um significado muito especial para mim. Quantos já conhecem aqui o meu testemunho, sabem que eu me converti dentro da própria Sociedade Bíblica do Brasil. Deus me colocou no lugar certo. E lendo, e hoje quando estava pesquisando algumas coisas em relação a algum tipo de evento sobre o dia da Bíblia, eu fiquei lembrando de algumas histórias antigas. E fiquei me lembrando de dois irmãos lá no Rio de Janeiro. Não eram cristãos, mas tinham uma mãe que era cristã. E esses irmãos, eles não se davam bem, eles haviam brigado, e uma das coisas que a mãe lamentava era de que ela iria morrer, mas os irmãos não iriam fazer as pazes. E realmente isso acontece. Aquela mãe morre, e os irmãos, eles se encontram apenas para saber aquilo que a mãe tinha. E mesmo que chegaram numa casa, um cômodo simples, tinha apenas uma mesa, uma cadeira, uma cama, algumas coisas, mas tinha uma velha Bíblia. Aí um disse para o outro: eu não quero essa mesa, que essa mesa é velha. Ele falou: eu também não quero, isso é lixo para nós. Mas tem alguma coisa aqui que pode ser que vala alguma coisa? A Bíblia. E um falou: então eu vou ficar com a Bíblia. O outro falou: não, quem vai ficar sou eu. E ele, mais uma vez, eles brigam. E um segura a Bíblia de um lado, um segura a Bíblia do outro, e aquela Bíblia se rasga. Aqueles irmãos novamente, brigados, separam-se e ficam cerca de 10 anos sem se encontrar. Até que eles leem a Bíblia. As experiências dolorosas da vida os ensinaram que eles precisavam tomar decisões em suas vidas. E um dia ele lendo a Bíblia, ele se converte, sem saber do outro lado, o outro irmão também lendo a parte que lhe ficara, ele se converte também. E começam um a procurar o outro, e se encontram num momento muito emocionante, ambos já sendo líderes de igrejas, e ele dizendo: olha, a mamãe só nos deixou uma coisa, mas foi a maior riqueza. Eles se reconciliaram e falaram assim: olha, agora eu já tenho uma Bíblia completa, mas deixa a parte da Bíblia da mamãe por conta das anotações, vamos trocar a metade, você fica com a minha metade, eu fico com a sua metade. Eu tive o privilégio de conhecer esses caras. Eu era garoto ainda, mas eles já eram pastores, falando a respeito do poder da palavra de Deus. Talvez o livro que você tem em mãos, ou talvez nem em mãos o tenha, nós estamos assim tão práticos no celular, talvez perderam o sentido para muitos de nós. Mas a Bíblia continua operando milagres. Deus continua agindo através da sua palavra. A Bíblia continua sendo a boca de Deus. Conheci um homem, e esse homem, ele era de alta periculosidade, e ele foi preso no tempo do extinto Carandiru. E certa feita ele teve uma rebelião, ele era muito perigoso, ele aprontou umas coisas lá dentro, e o enviaram para ficar na solitária. E a solitária era um espacinho de 1,5 por 1,5, onde apenas passava um esgoto a céu aberto, tinha apenas um buraquinho, que era um facho de luz, do sol que entrava, e aquele homem ficou dias e dias trancados ali. E um dia ele estava dormindo,
E de repente ele acordou com um barulho, e era uma ratazana que estava passando por aquele esgoto onde ele estava. Ele se assustou com a ratazana, o rato se assustou com ele, e o rato tinha algo em sua boca. E dentro daquela cela o rato deixou cair aquele pedaço de papel. Era uma porção da Bíblia, uma seleção bíblica. E aquele homem, no meio daquele local considerado e chamado inferno, ele abriu aquele papel, através daquela pouca luz ele começou a ler aquilo, e ele ali naquela solitária, sozinho, ele entregou a sua vida para Jesus, e se tornou um pastor, pregador do Evangelho. Quantas vezes estivemos juntos, e um dos prazeres que ele tinha, ele guardava aquele panfleto com muito carinho, muito surrado, mas ele mandou tirar uma cópia, ele mandou ampliar, e ele andava com aquele quadro, mostrando para todas as pessoas o poder da palavra de Deus. Deus, Ele usa um rato para resgatar uma alma importante para Ele. Lá naquela solitária, aquele rato foi lá, enviado por Deus. Em quantos lugares Deus Ele quer que eu e você estejamos para levar a sua palavra? Quantas vezes temos a oportunidade de falar do amor de Deus às pessoas? E às vezes nós vemos Deus usando um rato, e nós não nos permitimos ser usados pelo Espírito Santo de Deus para que as pessoas se encontrem com a verdade, porque sabemos nós que aquele que encontra com a verdade o liberta. São apenas alguns exemplos do que é a palavra de Deus, e eu estou trazendo isso para vocês porque parece que nós fomos perdendo no decorrer da nossa vida essa dada importância. Parece que a palavra de Deus hoje ela é mais usada apenas para meios de debates, quando muitas pessoas, por conhecerem um pouco, sentem-se totalmente envaidecidas e acham que porque sabe recitar versículos bíblicos, ela é melhor do que a outra. A palavra de Deus, a primeira característica que ela nos faz, ela nos torna humildes, ela nos torna simples, porque ela não é a nossa palavra, ela é exatamente o que ela diz ser, palavra de Deus. E palavra de Deus, querido, quem somos nós para querer nos apossar dela? Quem somos nós para querer achar que somos donos dessa palavra? Alguns dias atrás, até um aluno, ele me perguntou o seguinte no seminário: pastor, quando você lê a Bíblia, você já lê a Bíblia e já vai fazendo sermão? Como que você escreve o seu sermão? É lendo a Bíblia? Não. Tem pessoas que acham que é lendo a Bíblia e a gente vai escrevendo o nosso sermão. Não. Sabe quando é que o sermão, sabe quando é que a mensagem ela nasce? Sabe quando é que as coisas começam a acontecer? Sabe quando é que Deus ele se revela a todos aqueles que querem? Quando nós oramos. Quando nós oramos. Não há como falar da Bíblia sem falar de oração. É impossível falar de oração sem falar de Bíblia. Ambos estão casados, ambos estão aliançados, ambos fazem parte de um conjunto em relação ao chamado de Deus para a vida cristã. Não estou dizendo de vida pastoral, de vida literária, não estou dizendo de vida cristã, querido. Vida cristã. Não é só um líder de ministério que tem que conhecer e saber de Bíblia, não. Não é só um pastor que tem que saber de Bíblia. Obviamente tem, porque é o chamado, é a vocação. Mas a igreja ela é convocada para fazer uso dos livros, do livro dos livros. Esse livro por excelência, a palavra de Deus, que o apóstolo João ele começa a dizer aqui: olha, abençoado é aquele que lê, aqueles que leem, aqueles que dão valor. Quantas coisas nós lemos, quantos livros, quantas literaturas, quantas coisas nós temos na nossa estante,
e nem sempre elas edificam. E quanto tempo a nossa Bíblia, ela para fechada? Dwight L. Moody, ele dizia o seguinte: ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado, ele te afastará desse livro. Pensando em Moody, o que você responderia para ele? Faça aí uma introspectiva. Olha para a sua vida em relação à palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para você? Eu não tenho nada contra a rede social. Eu acho que ela é boa. Ela facilita algumas coisas. Hoje mesmo, inclusive, quero mandar um alô para uns amigos que estão nos assistindo, cidade de Maracanaú, Pacatuba, Fortaleza. Um abraço, um beijo para vocês. Falaram que iriam assistir o culto. Foi tão gostoso quando, próximo ao almoço, fizeram uma chamada de vídeo para a gente conversar, para a gente falar das coisas de Deus. Um amigo ao qual o Senhor o abençoou, passou por um infarto, e Deus o restabeleceu, Deus o está restabelecendo. Como é gostoso, a rede social é legal para isso. Mas nada pode tirar de nós o tempo que nós devemos ter com a palavra de Deus. Uma das coisas que nós precisamos voltar a praticar, a trazer em voga nas nossas vidas novamente, é o nosso momento devocional. Temos uma vida corrida, temos uma vida onde minutos para nós fazem falta. Mas, querido, o pior do que ter uma vida corrida é ter uma vida onde o Espírito Santo não faz parte, onde a palavra de Deus não faz parte, onde a oração não faz parte. Quando nós pensamos na Bíblia, uma Bíblia que é o livro dos livros por excelência, é o livro mais lido do mundo, mas é também o mais perseguido. Perseguido não só por seitas, mas perseguido principalmente pelos cristãos. Pelos cristãos que muitas vezes não se sujeitam à ação da palavra de Deus. Igrejas há em que a palavra de Deus ela é apenas um subterfúgio para que as pessoas possam continuar com a sua vida da mesma forma, ou na construção do seu reino terreno. E aí nós nos deparamos com o João, falando de o que é ser abençoado. Ser abençoado, querido, é lermos a palavra de Deus. Sermos abençoados, querido, é nós nos comprometermos com a palavra de Deus. Ser abençoado, querido, é nós podermos olhar para esse texto da palavra de Deus e receber do João esta exortação. Eu tenho isso aqui é uma palavra de consolo. Isso aqui está ainda no título. João está fazendo a apresentação do assunto do livro de Apocalipse. E aí ele começa a falar da importância, não apenas do Apocalipse, ele está dizendo a respeito do livro, das palavras dessa profecia. A profecia por excelência chama-se Bíblia Sagrada. E aí nós poderíamos dizer o seguinte: a felicidade de ler a palavra de Deus. Abençoado é aquele que lê. E nós poderíamos aqui classificar 3 tipos de situações. A primeira situação é o comportamento em relação àqueles que não leem, aqueles que verdadeiramente não têm um interesse, aqueles que não manuseiam a palavra de Deus. Às vezes visitamos casas, e casas, seja de crentes ou não, tem lá uma estante muito bonita, tem lá um porta-bíblia muito bonito, e tem lá uma Bíblia aberta. Eu já tive curiosidade de perguntar para algumas pessoas: olha, por que essa Bíblia sua está aberta? E geralmente é no
Tá vendo? Lá na sua casa tem uma Bíblia aberta no Salmo 91. Tá vendo a pegadinha aí, olha? Brincadeira, irmãos. Aí as pessoas dizem o seguinte: pastor, nós mantemos a Bíblia assim porque nós temos um respeito com a Bíblia. Nós respeitamos a Bíblia. E porque a respeitamos, nós a mantemos aberta, como se fosse um talismã, como se fosse uma guardiã, como se fosse um oráculo. Querido, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus está em você. Você é templo do Espírito Santo. E para que cada vez mais você seja cheio do Espírito Santo, você precisa entender que a palavra de Deus, ela não deve estar apenas aberta na tua casa. A palavra de Deus, ela tem que estar perto de ti, na tua boca e no teu coração, segundo a Bíblia. Esta é a palavra de Deus que pregamos. A Bíblia tem que estar dentro de nós. É por isso que Davi ele fala, e tem várias coisas lindas que Davi fala. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então abençoado é aquele que lê. Às vezes nós falamos que queremos tanto ser abençoados e achamos que a bênção ela é só questões materiais. As questões materiais, elas são consequências de uma vida nas mãos de Deus. É legal ser abençoado materialmente. Pô, quem não gosta? Até eu que sou mais bobo eu gosto também. Mas quanto mais perto de Deus nós estamos, mais alcançados pela sua graça, pelo seu amor, pela palavra de Deus, que é a revelação, aquilo que nós estamos aqui, aprendemos dias atrás aqui, nos nossos cultos de quarta-feira, nosso estudo, eu, você e a Bíblia, aprendemos a respeito disso, inspiração, canonicidade, iluminação, como Deus ele inspirou os homens, mais de 40 autores, cerca de 1.600 anos para ser escrito, camponeses, filósofos, reis, jardineiros, inúmeras pessoas para escrever um texto que tem todo sentido, um texto que se completa, um texto que tem atravessado milênios e fazendo a obra na vida de muita gente. Bem-aventurado aqueles que leem. Então, o primeiro comportamento à frente das Escrituras tem aqueles que não leem. Segundo, tem aqueles que não entendem. Aqueles que, lendo a Bíblia, sem a iluminação do Espírito Santo, a têm apenas como um livro confuso, um livro hermético, interessante apenas. Não a tem como um livro inspirado. E é interessante como o próprio Jesus, ele fala a respeito disso numa parábola, em Mateus capítulo 13, a respeito das pessoas que às vezes leem, mas não entendem, porque falta verdadeiramente essa busca dessa revelação. Aí Jesus ele diz, por isso eles falam em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. A palavra de Deus, querido, é para ser compreendida. A palavra de Deus é para ser entendida. Mas pastor, como é que eu posso entender? Lendo e entendendo, recebendo da parte de Deus essa revelação. A Bíblia é revelada, gente. A Bíblia é uma revelação de Deus para nós. Por isso que é um livro que não tem que ser lido de qualquer forma. Você não pode pegar a Bíblia e querer lê-la como se fosse pegar uma revista Veja, por exemplo. Nós precisamos entender que é a palavra de Deus, que quando nós a abrimos, ela fechada é um livro, mas quando nós abrimos, é Deus falando conosco, é Deus nos dando o seu direcionamento, é Deus nos conduzindo, é Deus falando para nós como que nós devemos agir, como que nós devemos proceder. É por isso que o João ele está dizendo, abençoado é aquele que lê.
Nós precisamos buscar, esta é a condição básica para que alguém leia e entenda a palavra de Deus, é ter uma experiência de salvação. É por isso que Jesus ele diz: elas testificam a meu respeito. As Escrituras falam de Jesus. Para que possamos ler e entender as Escrituras, nós precisamos ter Jesus no nosso coração, entregar a nossa vida para Jesus. É um pacote, há uma condição para isso. Nós precisamos viver um novo nascimento. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. A partir do verso 47. Olha que coisa linda. Obviamente Jesus está usando aqui uma figura de linguagem. Jesus está falando dele como um pão vivo que desce do céu, um pão vivo que alimenta. Ele fala que ele é o pão. Mas como nós podemos entender isso aqui? Ou qual o verdadeiro sentido que Jesus está dizendo aqui a respeito da sua palavra? Ele veio para saciar a nossa fome. Ele veio para matar a nossa fome e sede espiritual. E esse texto ele diz o seguinte, ó: em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que texto maravilhoso. O que Jesus está dizendo? Jesus ele está falando a respeito das Escrituras. Jesus ele está conversando com os judeus, falando justamente, trazendo à memória deles aquilo que aconteceu lá, de quando eles saíram do Egito. E ele está dizendo o seguinte: olha, eu darei darei a minha vida, darei pela vida do mundo que é a minha carne, para que eles pudessem entender aquilo que a palavra de Deus ela representa. A palavra de Deus é o alimento que nós precisamos. A palavra de Deus, querido, é o alimento que você precisa para que as suas necessidades espirituais elas sejam supridas. Às vezes nós buscamos em muitos outros locais, em muitas outras coisas, o subsídio para matar a nossa fome espiritual. E basta apenas ler a Bíblia e orar. A resposta que precisamos, ela está sempre à distância de uma oração e à distância de um momento devocional. E nós como cristãos, nós precisamos entender isso, nos alimentar da palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, é diferente de conhecer sobre Ele. E surge-nos essa pergunta, você conhece verdadeiramente a Cristo? Ou você conhece sobre Cristo? Você conhece verdadeiramente a respeito da salvação? Você vive a ação salvífica na sua vida? Ou você apenas ouviu falar da salvação? Você conhece a respeito de Deus? Ou você apenas ouviu falar sobre Deus? Estamos prestes a viver uma época onde as pessoas conhecem sobre a história, mas elas não conhecem o autor da história. Daqui uns dias vamos comemorar Natal. Então para muitos vai ser aquele momento, né, de bebedeira, de comilança. Aí vem lá um gordinho de roupa vermelha, né, barrigudinho, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente fala também um pouco, né, fazendo um rorô, com a boina na cabeça, e as pessoas ficam todas, né, luzes, fascinação, fantasia, que coisa legal, mexe com a nossa emoção.
Mas qual é o verdadeiro sentido do Natal? É a história que você conhece? Ou é verdadeiramente a diferença que o autor da história causou na sua vida? Abençoado é aquele que lê. Abençoado é aquele que entende. Abençoado é aquele que sabe qual é a condição básica para que possa viver isso. Abençoado é aquele que entende que Jesus, ele é o pão da vida, e desse pão da vida ele se alimenta. Uma outra coisa que o João trata aqui, que ele fala de bem-aventurança, ou de abençoado, de felicidade, é que abençoado também é aquele que ouve. É muito legal que semana passada o pastor Raul, ele estava aqui, e ele falou tanto no culto de manhã como à noite a diferença de ouvir e de escutar. E é muito importante isso. Escutar é você ouvir e permitir, né? E não causa diferença na sua vida. Você escuta como você pode estar escutando esta mensagem. Meu desejo é que você ouça essa mensagem. Porque quando nós ouvimos, nós decidimos tomar atitudes em detrimento daquilo que aprendemos. Então, bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que verdadeiramente permite que o Espírito Santo fale ao seu coração, que ele entende verdadeiramente por meio da palavra, aquilo que o Espírito está falando à igreja, aquilo que o Espírito está falando no coração. É interessante que nos dias de hoje nós somos uma sociedade sedenta pela fala, mas ausente no ouvir. Se nós não temos às vezes paciência em ouvir os nossos irmãos, que paciência teremos em ouvir a voz de Deus? De você no momento da sua oração, você dizer: Deus, eu vou ficar quieto aqui porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Isso se faz tão necessário quanto o tempo em que passamos falando com Deus. Existem momentos na nossa oração que o ouvir é mais importante. Existe um momento numa conversa com irmãos que o ouvir se torna mais importante. Mais importante. E aí também existem dois tipos de ouvintes. Há aqueles que são interessados naquilo que estão ouvindo, e é gostoso. Eu fico pensando às vezes, com pessoas que a gente conversa, eu gosto de conversar com pessoas e eu gosto de olhar no olho. Esses dias eu estava pregando, e quando eu terminei de pregar, teve pessoas que falaram assim: pastor, o seu olhar me assustou, porque o senhor olha de uma forma tão forte, que parece que o senhor está, e eu não sabia nem onde, a pessoa estava no meio assim de uma plateia. Eu falei: mas não foi eu, não era eu que estava olhando para você, era o Espírito Santo de Deus que estava, estou de olho em você. E você sentiu o quê? O toque do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele fala com a gente não tem que ficar assustado, a gente tem que se sentir alegre. É o mesmo olhar de Jesus que cruza com o olhar de Pedro quando Pedro nega. Aquele olhar que constrange para o bem, que constrange para a mudança, que constrange para as decisões. É tão gostoso você conversar com uma pessoa e a pessoa olhar nos seus olhos. É gostoso quando você está batendo um papo e a pessoa está atenta àquilo que você está falando. Agora é tão triste, para não dizer chato demais, você conversar com uma pessoa, aí a pessoa está falando, aí você está conversando com ela, a pessoa está assim, ela está olhando, ela olha assim, Eu tenho algo comigo. Se eu estou conversando com uma pessoa, essa pessoa apenas baixa a cabeça enquanto eu estou falando e pegou o celular, irmão, acabou a conversa. Para mim, acabou a conversa. Acabou a conversa, não está interessado, ainda que possa ser alguma coisa de interesse da pessoa. Eu falo: olha, obrigado pelo seu tempo, me desculpe de ter tomado seu tempo tão importante,
Não, pastor, não tenho mais, não temos mais o que conversar. Agora imagine o que nós fazemos com o Espírito Santo. O Espírito Santo que quer conversar com a gente. O Espírito Santo que quer nos trazer a revelação da palavra de Deus. O Espírito Santo que quer que nós o ouvimos de forma interessada. Isso é uma condição, querido, essencial de um cristão, para que a palavra de Deus ela possa invadir o nosso interior com uma mensagem de alegria e de renovação de vida. É por isso que às vezes, num culto como hoje, existem pessoas que podem dizer: olha, Deus não falou comigo hoje. E às vezes não é Deus que deixa de falar com a gente, é porque a nossa Bíblia anda fechada demais, e a gente acha que Deus que não está falando com a gente. Às vezes a nossa Bíblia está mais empoeirada. Às vezes o nosso interesse de ouvir não está nas questões espirituais, estão mais nas questões externas, terrenas. E o Espírito Santo ele continua nos despertando e dizendo para nós aquilo que Ele quer fazer, que é uma grande obra. Ele continua dizendo para nós que a palavra de Deus ela continua sendo a mesma palavra, que a palavra de Deus ela continua libertando, que a palavra de Deus ela continua confrontando com o pecado, que a palavra de Deus ela continua sendo viva, ela continua sendo eficaz, ela continua sendo essa espada de dois gumes que verdadeiramente atravessa a nossa alma, nos confronta para que haja mudança de vida. Essa é a palavra de Deus. Por isso que hoje é o dia da Bíblia. Mas assim como a gente fala de várias comemorações, dia da Bíblia é todo dia. Dia da Bíblia é todo dia. Todos os dias quando nós nos acordamos ou quando vamos nos deitar, depende a forma como você organiza o seu dia, e você tem um encontro e você permite com que ela fale com você, com que Deus ele fale com você. A Bíblia continua a mesma coisa. Nós é que mudamos no decorrer dos tempos. E João ele diz: bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que lê. E ele fala de um outro fator de felicidade: bem-aventurado é aquele que guarda. O que temos feito com a palavra de Deus que recebemos? O que temos feito com as mensagens? Já ouvimos escola dominical pela manhã, já ouvimos o culto pela manhã, estamos agora no meio, tivemos o louvor, estamos agora no meio da palavra. O que isso tem significado para você? Às vezes eu fico pensando em alguns amigos que são missionários, que estão espalhados por regiões que a gente não pode nem falar o nome dele, que a gente não pode nem mostrar a foto dele, por conta de perseguição. Missionários que estão em Guiné-Bissau. tenho lá 33 pessoas, o qual nós treinamos teologicamente, mandamos material para lá, pessoas que vivem em situações difíceis, pessoas que gostariam de ter essa liberdade que nós temos. Fui mandar uma caixa de livro para lá. Quando o pessoal veio retirar, falou: pastor, a gente tem que ver se a gente vai conseguir mandar tudo isso lá, porque está assim uma perseguição muito grande. Nós não sabemos. A hora que eles veem que é livro para ministério pastoral, vão ver que é trabalho, curso de teologia, a hora que eles vão ver que é livro sobre estudo da Bíblia, a gente vai ter que fazer aqui sei lá. E eu fico pensando na liberdade que nós temos. Olha, pessoal do Ceará deve estar assistindo, amigos, minha mãe que assiste todos os domingos o nosso culto, as pessoas que são alcançadas através da internet, e parece que muitas vezes nós não damos o valor devido. E eu vou dizer para você, querido, precisamos dar. Sabe por quê? Não é uma profecia,
um dia nós não teremos essa liberdade, poderemos sentir falta dela. Tudo está caminhando para que sejamos privados de ter a palavra de Deus como a temos. Tudo está caminhando para que possamos ser censurados de poder falar com essa liberdade que estamos tendo aqui. Particularmente eu digo para o Senhor o seguinte: eu quero aproveitar cada minuto, porque o dia que essa minha liberdade for privada, eu quero poder guardar a palavra no meu coração e saber que tudo aquilo que escrevi, tudo aquilo que preguei, tudo aquilo que vivenciei, valeu muito a pena, e que na eternidade será melhor com o Senhor. É por isso que o João, quando ele vai falar a respeito dos acontecimentos finais da história, ele começa a dizer: bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda os livros dessa profecia. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 22, ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticante, ouvir, ler, guardar e praticar a palavra de Deus. Talvez alguns aqui não sabiam que hoje é o dia da Bíblia. Talvez algum deva ter perguntado: puxa, tem um dia da Bíblia? Sim, desde o dia 19 de dezembro de 2001, foi estabelecida uma lei, acho que 10.935 essa lei, se não me engano, 10.935, dia da Bíblia estabelecido em todo o território nacional. Porque ainda quando não tinha uma lei, nós já fazíamos. E hoje nós temos liberdade, e muitas vezes nós não fazemos. Encerrando, eu quero ler um texto de Davi, Salmo 27. Davi, rei. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que tinha riqueza. Eu vejo esse texto, que é o verso de número 4, e na minha Bíblia, até eu tenho grifado numa outra Bíblia, que se fosse me dada a oportunidade de pedir uma coisa para Deus hoje, o que eu pediria? E faço a você essa pergunta. Se fosse lhe dado hoje a oportunidade de falar, se Deus falasse: olha, peça uma coisa, você tem direito a um pedido, o que você pediria? Davi aqui, um homem que tinha desejo por Deus. Davi era um homem que anelava pela presença de Deus. Davi era um homem que vivia e curtia a sua salvação. Davi era um homem que era muito perseguido. Mas o verso de número 4 chama minha atenção, quando ele diz o seguinte: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Não basta apenas eu pedir, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar clamando, eu vou continuar buscando, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse meditar no seu templo está querendo dizer o seguinte: aprender com o Senhor, ler a respeito do Senhor, estudar sobre o Senhor, viver uma intimidade singular com o Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei incessantemente, que eu possa morar na casa do Senhor. Quando nós aprendemos o que verdadeiramente a Bíblia ela representa para nós, querido, nós sentimos falta de Deus. Por mais cheios de Deus que estejamos, nós queremos sempre estar perto de Deus. Eu arrisco em dizer o seguinte: quando nós entendemos esse mistério, porque não deixa de ser um mistério, nem medo de morrer nós temos.
nós vamos entender o que Davi fala a respeito da morte. Nós vamos entender quando Paulo ele fala que morrer, estar com Cristo é melhor. Sabe por quê? Porque Paulo ele tinha o mesmo desejo. Há uma singularidade na vida de Davi e vida de Paulo. Quando você faz um comparativo pelo desejo por Deus, pelo desejo pela palavra de Deus, pelo desejo pelas coisas espirituais, tanto Davi quanto Paulo eram homens que anelavam a presença de Deus. Termino, querido, perguntando para você, o que a Bíblia significa para você? Que tipo de livro é a Bíblia para você? É um livro comum ou é um livro especial? É um livro que está sendo lido ou esquecido na prateleira de casa? O que a Bíblia tornou-se para você? E como ela tem influenciado a sua vida? Em João 5,39, Jesus ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são de mim que elas testificam. E voltando para o Salmo, quero terminar lendo 2 textos. Salmo 19. Tem um livro do Rick Warren, onde ele conta um testemunho, eu não sei, não lembro agora que livro que é. E ele fala que ele visitou um pessoal de uma tribo que era considerado uma tribo canibal. A história, né, que um antropólogo visitou essa tribo. E quando o antropólogo ele chegou lá, ele viu que um desses índios que eram canibais estava lendo uma Bíblia. Aquele homem antropólogo, ele falou: olha, você sabia que esse livro é um livro que não significa nada? Você sabia que esse livro é um livro totalmente ultrapassado? Que nós, homens da era moderna, esse livro para nós não faz nenhum sentido. Aquele índio, ele olhou para o homem de cima e baixo e falou: olha, o senhor está enganado. Se não fosse por conta deste livro, o senhor já estaria dentro daquele caldeirão ali. Esse livro transformou a nossa aldeia. Esse livro, ele mudou a nossa identidade. Esse livro, ele mudou o nosso comportamento. Esse livro transformou as nossas atitudes. Então o senhor não sabe o que o senhor está falando. Rick Warren escreve isso como testemunho num dos livros dele. Isso é a palavra de Deus. E o salmista Davi 19, o verso 7. Quero deixar esse testemunho da palavra de Deus para vocês. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quero deixar para você esse texto bíblico. Quero convidar você a ficar de pé. E ler aqui para você frases, algumas frases de homens muito importantes no decorrer da história. Abraham Lincoln, a respeito da Bíblia, ele diz o seguinte: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio, e o resto pela fé. Vivereis e morrereis como um homem melhor. Albert Einstein,
A palavra de Deus para mim é nada mais que a expressão e produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas, que são bastante infantis. Napoleão Bonaparte. A Bíblia não é um livro simplesmente, é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Filósofo Immanuel Kant. É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. William Shakespeare, ele dizia o seguinte: o diabo pode citar as Escrituras quando isso lhe convém. Shakespeare escreve isso. Billy Graham diz o seguinte: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. A.W. Tozer: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. George Washington: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. E mais uma frase do Moody: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Que Deus nos ajude. Esta é a palavra de Deus. Oremos. Pai, que bom, Senhor, podermos compartilhar da Tua palavra. Que bom, Senhor, saber que a Tua palavra, ó Deus, ela permanece fiel. Ela permanece, ó Deus, firmes. Ainda que tantas e tantas circunstâncias se levantem a ponto de querer tirar dela a sua autoridade. Mas nesta noite, ó Deus, eu quero Te louvar por este livro tão importante na nossa vida como cristão. Deus, que a Tua palavra nesta noite, ela alcance os nossos corações, de forma a valorizarmos mais ainda a Bíblia. Que saiamos daqui, Senhor, decididos a aprender da Bíblia. Que saiamos daqui, Senhor, decididos a ler. Que saiamos daqui decididos, ó Pai, a crescer em graça e em conhecimento. Que saiamos daqui, ó Deus, decididos em saber que através da palavra de Deus, ó Pai, nós temos, ó Deus, tudo aquilo que precisamos para viver bem e para podermos viver uma vida espiritual saudável. Ó Deus, que o Senhor fortaleça-nos como igreja. Que o Senhor alcance-nos cada vez mais, ó Pai, com as Suas mãos de poder, de misericórdia, e que possamos, ó Pai Celestial, apregoar, Senhor, o Teu reino através da Tua palavra. Assim, ó Deus, como nós lemos no início, Senhor, termino, ó Pai, a minha oração, Senhor, falando do Salmo 90, 17. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor, a obra da PIBG. Confirma, Senhor, a obra dos meus irmãos. É o que nós Te pedimos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.